Satnam, pessoas saudáveis e ordenadas. Bom dia, pessoal. Hora de sair da cama, hora de começar o dia. Hoje é uma quarta-feira, né? E toda quarta-feira a gente tem logo cedinho a nossa quarta de dinâmicas sistêmicas, quando a gente tem a oportunidade de olhar para os sistemas de uma forma completamente nova, completamente diferente, né? Bom dia, pessoal! Neuza, Isa, Evinha, Mariana, Tereza. Deixa eu ver quem chegou aqui primeiro. Noeli. Isso, Noeli também. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia em que nós vamos falar sobre adoção e as implicações sistêmicas sobre o processo de adoção, tá certo? Ei, Cris, ei, Mônica, ei, Elisa. Bom dia, gente. Que bom que vocês estão aqui comigo, né? Raí, Brasil, Nádia, Maria Auxiliadora, Isa Batista. Tudo bem, Isa? Bom dia, bom ânimo. Ótimo, Mônica. Ei, Catita, querida. Ei, Zuma. Deia, parece. Nádia. Toquinha. Sandrinha. Cris, Rank. Tudo bom? Bom dia, gente. Que delícia vocês aqui. Eu já programei aqui um começo de trabalho na minha bancada para que a gente possa usufruir bem dessa aula de uma forma bem prática, tá bom? Ei, Marginha, tudo bom? Amando. Super feliz dia para você também, Catita. Ei, Diva. Ei, Carmen. Tininha. Eu tô vendo muitas caras conhecidas aqui, mas se tiver alguém que nunca esteve aqui antes nessa conversa de dinâmicas sistêmicas, ou que ainda não me conhece, não sabe quem eu sou, me diga aqui e me fale de onde você está falando, para que a gente possa se conhecer, né? Devagarzinho eu vou conhecendo todo mundo, não é? Essa é a intenção, essa é a possibilidade que a gente tem quando a gente se dedica assim a longo prazo, não é? Então, a Benilda, bom dia, querida. Ei, Fátima, ei, Débora. Pessoal, a Isa tá aqui pela primeira vez, Isa? Risos. Ela é de Presidente Prudente, São Paulo. Ok, Isa, seja super bem-vinda, meu amor. Então, vou me apresentar para você. Eu sou a doutora Elaine Pimentel. Eu trabalho com medicinas integrativas, e então, muito na linha mais naturalista. Com isso, eu trabalho com homeopatia, constelações, nutrição ayurvédica, yoga, meditação. Então a gente faz um pouquinho de cada uma dessas coisas e a gente foi integrando essas atividades na vida, né, assim, de trabalho, por conta das necessidades que eu fui sentindo eu mesma, sabe? Porque eu falo que a gente aprende pra gente e quando aquilo é bom, a gente expande para outras pessoas. Muito recentemente, eu fiz o curso de Theta Healing, estou começando a praticar o Theta Healing e também estou gostando muito, está me trazendo muitas bons resultados, boas influências já no trabalho que eu já tinha. Então, é um trabalho amplo que a gente vai conquistando, né, ao longo de uma vida, mas que a gente tem um prazer enorme, um amor grande na hora de compartilhar. E a gente sabe que nós não estamos vivendo um momento fácil, a gente não está passando por uma fase em que tá tudo bem. Não tá, né, gente? Quando o coletivo não tá bem, nós também,
não ficamos completamente bem, não é? E isso faz com que nós, de alguma forma, ficamos em contato com as energias, né? Desse coletivo, desse inconsciente coletivo, e como que isso às vezes nos afeta, como que isso às vezes nos tira do nosso lugar comum, não é? Eu mesma estou agora com uma dificuldade, né, no meu sistema, na minha família, né? Tô com uma tia que está muito grave no hospital, exatamente hoje, né? De ontem para hoje ela foi internada. E ela já perdeu 2 netos com Covid. E ela também está com o Covid. Então é um momento familiar muito delicado, sabe? A gente vive isso na pele, né? Todos nós, de alguma forma, vivemos, porque ou perdemos amigos, ou perdemos parentes, ou perdemos pessoas queridas, né? De quem a gente gostava muito. Então é um momento muito especial. Minha voz fica embargada falando disso porque... vocês sabem. Vocês sabem que não é fácil, né? Vou pegar uma água. Não, vou esperar mais um pouquinho, deixa a sede aumentar. Então, pessoal, é isso. Cada um de nós vai ter que lidar com a emoção que chegar a partir desses eventos todos que estão acontecendo no mundo, né? Não é só na vida de um e outro, é na vida de todos nós. Então, eu queria pedir para vocês agora, antes da gente começar a nossa aula e conversar sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Mônica, ela mexe demais, exatamente. E a gente tem que ficar... Eu falo que o vírus não resiste ao amor e à bondade. Então, a gente precisa dar conta de ficar livre da preocupação e a gente precisa ficar livre da tristeza. A gente tem que dar conta de ficar na vibe, né, na vibração, na frequência do amor e da bondade. Porque é um momento... em homeopatia a gente usa a palavra miasmático, sabe? Então é um momento miasmático do planeta. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é um momento importante de mudança de ciclo do planeta. E todos nós estamos participando disso. E nós já sabíamos disso quando entrou a nova era, né? Lá no ano 2000, há 20 anos atrás, a gente já sabia que uma mudança estava sendo necessária e que a gente, de alguma forma, ia se submeter a isso, né? Nós que estamos lutando para ficar vivos, né? Nós que estamos aqui lutando de uma forma diferenciada, que eu falo, não diferenciada, mas assim, de uma forma preventiva, cuidando mais da saúde do que da doença, ocupados mais em ter imunidade do que de combater o vírus, a gente tem um pouquinho de consciência em relação à nossa autorresponsabilização. É ou não é verdade? A gente tem responsabilidade nisso e nós precisamos assumir a nossa parte. Qual a parte de mim que precisa se adequar para que o mundo sofra menos? Gente, olha que pergunta profunda. E olha que importante que é a gente conseguir, nesse momento de crise, nesse momento desafiador, como que a gente precisa tomar as rédeas, as nossas rédeas. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer o que outra pessoa pode fazer. Mas qual que é a parte que me cabe? Qual que é o quantum que é da minha conta e que eu posso fazer para que eu ajude esse sistema global a se equilibrar, né? Para que a gente faça algo pelo planeta Terra. É muito forte isso, é muito importante. E a nossa vibração, a nossa frequência, e eu tô falando frequência, isso não é nada mais do que física. Eu não tô falando de algo que é esotérico, eu tô falando de física quântica.
A vibração que nós precisamos sustentar é uma vibração constantemente, vibração de amor e vibração de bondade. E o medo não cabe onde tem amor. Gente, vou repetir isso. O medo não cabe onde o amor domina. Sabe por quê? Porque o medo é uma energia que nos fecha, que nos tranca. E o amor é uma energia que nos abre. Independente de estarmos ou não dentro de casa, independente de acharmos que estamos presos, nós precisamos abrir o nosso coração para o amor. Bom, eu não esperava falar por isso hoje, eu estou simplesmente guiada pela minha emoção e pela minha vontade de servir nesse campo em que o medo, o pânico, a defesa está andando na frente do amor, da bondade, do serviço. Então, tratem aí de se dedicarem ao amor, ao serviço. O que você pode amar? Você pode amar uma orquídea, tá? Aqui atrás de mim uma orquídea, né? Você pode amar essa orquídea? Ame essa orquídea. Você pode amar um filho? Ame o filho. Você pode amar o marido, o cachorrinho, sei lá. Entra na frequência do amor. Existe, e você já experimentou em algum momento da sua vida, o amor na forma mais pura. Esse amor na forma pura é o que nós precisamos para a gente combater o miasma do vírus. Eu não estou falando combater o vírus, mas eu estou falando combater a dinâmica que atua para sustentação desse universo, do universo da virose. Vocês me entendem, pessoal? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Vocês estão, sei lá, isso toca vocês de alguma forma, porque vocês estão tão calados e eu tô aqui sem saber se eu tô falando algo que tem relação, que tem a ver, né? Ou que não tem nada a ver. Deixa eu ver, acho que alguém falou alguma coisa aqui. A diva, difícil demais, temos que pedir a Deus que nos proteja, toda a humanidade, que possamos amar incondicionalmente. Isso mesmo, minha linda. E a Mônica, essa doença mexe muito com o emocional. Estou com Covid, lutando para ficar bem. Mônica, sustenta energia amorosa, sustenta energia da compaixão dentro de você, que é o nosso quarto chakra. Quarto chakra, aqui no coração, olha, energia rosa. Energia rosa, deixa essa energia tomar conta de você, tá? Aqui vocês me comentaram, né, gente? Ei, Carlos Henrique Wolff, meu amigo querido, tudo bem? Nossa, que bom te ver por aqui. Ele tá falando, adorava conversar com você no passado. Agora acho mais interessante ainda ouvi-la. Se você não consegue amar ninguém, pelo menos se ame. Exatamente. Mas às vezes a gente tem resistência com a gente, né? E se a gente tiver resistência com a gente, ame aquilo que é possível você amar. E comece por esse amor. Ou lembre de um momento da sua vida que você amou incondicionalmente, sabe? No dia que seu filho nasceu, no dia que você se casou, se é o seu caso, no dia em que você passou no vestibular, ou no dia que você se formou, sabe, aquele dia festivo, alegre, cria essa ambiência de alegria, de festividade dentro de você, no seu interior, porque é isso que vai contar. O amor é uma energia que nos protege sem nos fechar. Vocês entendem? Olha que lindo isso. Eu vou até repetir, porque eu nem sei o que eu tô falando aqui hoje, tá, gente? Porque tá tão diferente do que eu tinha programado. Mas o amor é uma energia que nos protege sem nos trancar, sem nos fechar, sem nos enjaular. É uma energia que nos protege e nos amplia. E com isso nós tocamos outras energias de uma forma contígua e ao mesmo tempo expansiva.
tá bom? A Selmy tá falando que tá fazendo muito sentido. A Maria das Dores, bom dia, doutora Elaine, gratidão, gratidão, gratidão. A Simone, sim, todo sentido. A Kátia, muito sentido, bom demais você falar isto. A Diva, maravilhoso, sim, sim, faz todo sentido para Sandrinha. Tudo certo, excelente, pessoal. A Mônica, estou tão agradecida porque estou sendo muito bem cuidada pelo meu marido. Cuidei dele em agosto, também com Covid. Reciprocidade e cumplicidade. Satnam Varrei Guru, Mônica, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Isso que é a troca, né? E a gente sabe que nós só vamos ficar completamente bem quando todo o planeta ficar bem. Então a nossa luta não para, pessoal. A gente não pode se deixar, sabe assim, a gente não pode deixar as coisas pra lá e falar, não, isso não é da minha conta. Sim, isso é da minha conta, igual a parte que me cabe hoje, tá? Muito sentido, ótima orientação. Amor cura todas as dores, verdade, isso mesmo, Porfírio. Uma bênção sua fala, segundo a Raí. Tudo a ver com o momento, só o amor vencerá. Tem sentido sim, segundo a Maria das Dores, deixa eu ver quem mais. E a Maria Silvânia, eu vivi momentos difíceis com a minha família, pois todos nós pegamos Covid. Meu marido ficou hospitalizado por 10 dias por necessitar de oxigênio. Foi um aprendizado incrível. Isso, Silvânia. Não tem como nós não aprendermos com isso. É um aprendizado de nos voltarmos para esse amor basal, sabe? Esse amor básico que é o nosso sistema familiar, não é, gente? A gente não tá aqui toda quarta-feira de manhã falando sobre sistema, falando sobre família, falando sobre esses laços que o destino nos impôs, não para que a gente sofra, mas para que a gente evolua, para que a gente cresça. Então, é disso que nós estamos falando hoje também. O Covid, esse convite. Olha para você ver, o Covid é esse convite para a gente ficar dentro de nós, dentro dos nossos lares e evoluirmos no sentido de cuidar bem de nós mesmos e cuidar bem dos nossos. E aí a hora que a gente no microcosmos, né, no micronúcleo, no núcleo familiar, a gente se cuidar bem, a gente vai expandir essa energia, a gente vai levar esse amor amplo para além de nós. Excelentes os depoimentos de vocês, pessoal. Muito bom. Grandes verdades, né? A Mariana, o amor é uma energia que protege sem nos fechar. Isso mesmo, Mariana, obrigada por colocar essa frase aqui para nós. E a Silvânia continua, né? Fiquei só com um filho e tive que me humildecer e pedir ajuda para amigos, parentes. O amor nos ajudou muito. Incrível, isso mesmo. Muito bom. E a gente viu tanto que tem gente por perto querendo nos ajudar, não é, gente? Querendo nos favorecer, querendo nos dar apoio. Isso mesmo, Mônica. Às vezes ficamos desorientados, então de repente vem alguém maravilhoso e nos dá uma luz. Isso mesmo, Cris. A gente precisa contar uns com os outros, mesmo que a gente não esteja do lado dessa pessoa. Mesmo que a gente não esteja recebendo um abraço, que a gente não esteja tocando, a gente tem que abrir mão dessa emoção, eu vou chamar de emoção rasa. A gente tem que ir para a emoção que nos aprofunda, que nos leva à mudança. O que eu chamo de emoção rasa? É aquela reclamação do tipo, não posso nem receber um abraço, não posso nem ver minha mãe. Sabe, a gente sair dessa emoção muito rasteira e a gente ir para uma coisa profunda, que é aí que a gente vai se ligar ao amor que tudo sabe, que tudo vê, que tudo liga, né? Isso mesmo. Então vamos lá, né, gente? Vamos para o nosso tema de hoje. Porfírio, mas isso não é da nossa conta, né? Porfírio tá falando que pensa que tem muita gente que ainda não aprendeu com essa doença
E nós todos precisamos aprender algo mais. Toda vez que a gente achar que tem alguém que não aprendeu, é porque a gente ainda tem algo a aprender, não é? A gente só fala do outro aqui que a gente vive dentro da gente, não é verdade? A gente não tem essa certeza aqui no nosso trabalho, pessoal? A Maria Silvânia está falando, a presença dos nossos cãezinhos, né? Nos ajudou muito. Nossa, maravilha isso. Que bênção a gente ter esses animais perto da gente, né, gente? Que bênção a gente ter o carinho deles, a companhia deles, a gente poder afagar eles nesse momento. Tem hora que eu deito aqui com o Zeus, assim, eu deito juntinho dele e falo, ô Zeus, que bom que você tá pertinho de mim, que bom que você tá aqui comigo. A Catita tá falando, o amor é uma pílula que necessitamos tomar diariamente. Isso mesmo. É a base de tudo, né, Nilza? E é por aí mesmo, gente. A gente precisa de coragem, né? Energia de coragem aonde quer que se manifeste. Isso mesmo. Muito bom, pessoal. Então vamos lá. Eu não podia deixar de fazer essa introdução. A gente deixa de falar muitas vezes dessas coisas porque a gente não quer entrar na vibração negativa. Mas tem hora que a gente tem que entrar nessa conversa e a gente tem que trazer de novo a ideia da força, a ideia da coragem, a ideia da amplitude de visão e esse amor, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar o tema de hoje, tá certo? Na dinâmica sistêmica de hoje, né, na live de hoje, a gente se propôs a falar sobre adoção, que é um tema que a gente abordou en passant quando a gente falou sobre os irmãos, não é? Porque mesmo o irmão adotivo, a gente considera, a gente tem um lugar para ele no nosso coração, não é verdade? Então, quando a gente falou lá sobre a irmandade, a gente falou um pouquinho sobre adoção. E o que a gente viu nesse momento foi que todas as vezes que eu trago o meu irmão ou a minha irmã adotiva para a cena, a gente traz também os pais desse irmão ou dessa irmã, tá bom? Então, qual a historinha que eu quero contar agora para vocês? Pessoal, agora eu vou fechar os comentários um pouquinho, obrigada pelos corações. Eu vou fechar os comentários um pouquinho para que a gente possa olhar aqui nesse plano da figura, tá? Só um momentinho. Olha só. Eu coloquei aqui de amarelo um casal. Esse casal, ele tá procurando adotar uma criança. Por que que eles estão procurando adotar uma criança? Por algum motivo eles não tiveram filhos, ou por algum motivo eles sabem que não vão ter filhos. E eles têm muita compaixão pelas crianças abandonadas e eles vão procurar adotar uma criança. Existem motivos de adoção que favorecem essa criança a evoluir nessa família adotiva. Por exemplo, quando eu estou quando esse casal está mais preocupado, ocupado ou cuidando mais da criança do que da falta que eles sentem de ter filhos. Então, se esse casal ao adotar, eles estão mais conectados com a criança do que com a dor pessoal, eles vão ter mais chances de favorecer a evolução dessa criança. A evolução, a nutrição, o desenvolvimento, tudo que diz respeito ao cuidado paterno e materno, não é? Se esse casal, no entanto, está preocupado apenas com pôr alguém no lugar de alguém que falta, de cobrir a necessidade pessoal, de fazer algo por si mesmos, mais difícil vai ser para eles educarem e ajudarem esse serzinho a evoluir, tá certo? Então, esses são parâmetros muito bons para quem está procurando adotar, mudar o ponto de vista, né?
ou também para quem já adotou e ainda está tendo dificuldades no ajuste da evolução dessas relações, tá bem? Então, esse casal de amarelo busca, eu vou colocar aqui como se fosse um bebê, tá bom? Busca um bebê. O bebê é o que tá de vermelhinho. Esse casal busca um bebê, mas quando eles estão buscando um bebê já prontinho, eles não recebem apenas o bebê para eles. Eles recebem uma energia enorme que vem do papai e da mamãe dele para ele e para tudo que ele é. Tudo que ele é e tudo que ele vai se tornar está conectado a tudo que veio do papai e da mamãe e de tudo que aconteceu no sistema dele antes de ele nascer, para que o sistema dele existisse. Então, pessoal, um pai e uma mãe adotiva, eles recebem pacote completo, sabe assim? Pacote completo quer dizer, eu, enquanto mãe, enquanto pai adotivo, agradeço a honra de receber o filho de vocês entre nós, para que a gente possa cuidar dele. Então, os pais adotivos dizem, não pessoalmente, porque nem sempre isso é possível, mas dizem para a imagem dos pais dessa criança, obrigada, obrigado. Vocês fizeram muito e agora vocês estão me confiando de alguma forma, seja por obra do destino ou não, vocês estão me confiando o filhinho de vocês. E nós dois juntos vamos honrar esta vida e vamos honrar tudo o que aconteceu no sistema de vocês que impediu que vocês cuidassem desse bebê. A gente vai cuidar e vai honrar toda a história, toda a origem dessa criança. Então, essa criança vem, né, para o seio dessa família. Deixa eu ver se eu consigo colocar eu vou colocar um círculozinho aqui para vocês entenderem isso, tá? A criança vem então para o seio dessa família, que é um outro sistema, é um sistema completamente novo, não vai aparecer muito porque tá branco, né? É como se tivesse um sistema aqui, olha. E esse sistema para qual ele veio é um sistema novo para ele tem que fazer adaptação e o sistema também tem que fazer adaptação para que ele seja acolhido. Então, o que o Hellinger fala sobre adoção é que é um destino difícil. Difícil por quê? Porque precisa de uma adaptação muito especial. E essa adaptação vem de que os destinos dessa criança e os destinos desses pais agora estão interligados. E eles passam a formar, queria tanto ter um cordãozinho aqui colorido para mostrar para vocês, e eles passam a formar um novo núcleo. E tudo que afeta essa criança, que veio do sistema dela, vai afetar essa família. E tudo dessa família de trás que afeta esse sistema vai afetar essa criança. Então, nós entramos no que nós chamamos de vínculo de destino. No vínculo de destino, nós participamos de uma família que não é a nossa, mas a gente faz isso com a maior honra, com maior cuidado. Muitas vezes as crianças adotivas, elas vêm para esse campo de uma forma muito sentida. Às vezes essas crianças se sentem internamente abandonadas pelos pais. E quando elas se sentem assim, elas podem caminhar
para dois sentimentos muito diferentes e muito fortes, muito potentes na vida delas. Elas podem caminhar para depressão, para baixa autoestima, para a sensação de que ninguém gosta de mim, já que a minha mãe me deu, ninguém gosta de mim, ou ela pode caminhar para uma outra emoção, que é a raiva, em que ela sente que por que não ficaram comigo? Por que não me deram lugar naquela família? Por que eu sou menos? E ela caminha pela vida também com uma energia forte, mas de raiva. E todas as duas energias são difíceis de serem administradas por esses pais que não sabem o que fazer muitas vezes. Mas quando esses pais conseguem olhar para além da criança, vou colocar a criança aqui, para além da criança quer dizer, eles olham para ele e para tudo que veio antes dele. E aqui vocês precisam considerar que atrás desses pais, tem os pais deles, os avós, os bisavós, todas as pessoas que fizeram por onde a vida acontecer e passaram continuamente a vida adiante, ok? Então, esses sentimentos, não, tipo, a criança não vai ficar livre desse sentimento, não é isso. A criança vai ter que aprender a lidar com esse sentimento e muitas vezes a fazer uma ressignificação, mudar, trocar de sentimento, né? No lugar do abandono, eu coloco a chance de ter podido me desenvolver com os meus pais adotivos, por exemplo. E por aí vai. Quando esses pais permitem essa dor, porque é uma dor profunda que esse menino pode carregar, uma menina, um menino, né? Que esse filho adotivo pode carregar, é uma dor profunda. Mas se eles consideram essa dor, se eles não fazem de conta, deixam de fazer de conta, se eles encaram essa realidade e olham para essa história do jeito que essa história é, essa criança tem muito mais chance. Então, muita atenção. Os pais que abandonaram, ou os pais que doaram, ou os pais que desistiram de cuidar de uma criança, eles perdem essa criança para sempre. Como assim, doutora Elaine? Como assim que eles tiveram a oportunidade de fazer por essa criança o que eles podiam fazer, nos limites que eles tinham. Se eles abrem mão disso, eles perderam a oportunidade. Não é assim na nossa vida? Não tem hora, não tem momento que a gente perde a chance da nossa vida porque a gente estava estacionado em outra estação, o trem passou e eu perdi o trem e aquela oportunidade não vai voltar mais. Não é assim na nossa vida? Muitas oportunidades aparecem apenas uma vez. E a hora que essa oportunidade chega, é o convite para que a gente assuma um novo estilo de vida, uma nova responsabilidade, um novo caminho. E se eu não assumo, eu tenho que saber desistir para que as outras pessoas sigam. Se o pai ou a mãe que deu a criança continua, de alguma forma, querendo que essa criança volte, ela atrapalha a evolução dessa criança. E a criança não precisa sofrer duas vezes. Os pequenos não precisam suportar aquilo que é dos pais. Os pais têm que saber que aquilo que eles carregam, a dor que eles carregam, é deles. Essa dor não é dos filhos. Que eles, como pais e pais adotivos também, eles não precisam da criança. A criança precisa deles. E quando a gente inverte essa ordem, a gente complica a vida, gente. Quantos pais por aí estão com filhos adultos dentro de casa que não os respeitam, que não os respeitam. Por quê? Porque nunca foi ensinado para eles que eles eram os pequenos naquela família e os grandes eram os adultos.
que os pais eram os grandes e eles eram as crianças e que eles eram sustentados pelos grandes. Às vezes, por uma vontade de não ficar nunca culpado, os pais deram e não ensinaram essas crianças a ficarem agradecidas. Quando eu falo crianças, eu falo filhos, tá bom, gente? Não quer dizer que são pequenos, são filhos. E se os filhos não se sentem agradecidos, eles não procuram o caminho da vida deles. Eles não procuram honrar tudo que eles receberam. Então, gratidão é uma coisa que precisa ser ensinada para os nossos filhos, para eles e para todas as gerações que virão, para que eles se desenvolvam em equilíbrio, tá certo? Então, a segunda coisa que vocês vão prestar atenção, a primeira é essa. Se os pais desistiram daquele filho, os pais perderam esse filho e eles não podem alimentar nessa criança a esperança de darem um lar novamente para esses filhos, tá certo? E a segunda coisa que a gente precisa tomar muita atenção, e que é o que eu queria frisar aqui para vocês, é que muitos de nós imaginamos que se a gente pode fazer algum bem para essa criança, é devolver essa criança para os pais dela, para os pais delas, né? E muitas vezes não é bem assim. Porque muitas vezes os pais que não assumiram uma primeira vez, eles não vão assumir uma segunda vez. E a criança vai sofrer 2 vezes. Então, cuidado com a dó, cuidado com a intervenção, você querer ajudar fora de ordem. Cuidado com você entrar numa história que não é a sua, porque você pode sofrer consequências e essa criança também nem sempre vai se sentir ajudada por você. Preste muita atenção para aquilo que você vai fazer em relação à adoção, para que seja um processo de crescimento para todos e não um processo de fechamento, de embotamento, de prisão ou até de apego, tá bem? Me conta aí se tá tudo fazendo sentido para vocês ou se não tá, pra gente poder caminhar. Agora eu vou abrir os comentários um pouquinho para ouvir vocês, tá bem? E aí, isso fez sentido? Tá interessante? Vocês têm alguma experiência de adoção aí na família de vocês? Vocês têm alguma coisa para compartilhar comigo? O que é mais importante para a criança é que a criança precisa concordar com o que aconteceu, do jeito que aconteceu, né? Seja lá o que for que impediu os pais de origem dela a cuidar dela, seja lá o que for, essa criança precisa concordar que esse é o destino dela e que ela caminha pelo destino dela. A Porfírio está falando, eu fui adotada e ainda sofro por isso. O filho adotado, e agora eu vou falar do filho adotado adulto, tá, Porfírio? Para te dar uma dica e também para dar uma dica para todas as pessoas que vivem ou viveram ou possam ter pessoas próximas vivendo situações como essa. Cuidado, filhos adotivos, com a exigência. A exigência é algo que coloca vocês para baixo. Por quê? Porque você teve pais biológicos e pais adotivos, você teve muita gente por você e, no entanto, você ainda reclama que falta alguma coisa. Em geral, reclama-se que falta alguma coisa. Isso são exigências. Uma criança não pode não fazer isso. Quando ela é pequena, né? Tô falando de criança mesmo agora. Mas uma criança adotada, adulta, ela pode olhar com clareza para essa situação. E ela pode dar conta de reverenciar tudo que ela viveu, tudo que ela passou. Reverenciar os pais
de origem os pais adotados. Eu costumo dizer, quando eu atendo crianças adotadas, né? Eu costumo dizer para elas que o seu coraçãozinho tem que ser maior do que o de todo mundo, porque você tem que reverenciar 4 pessoas. O papai e a mamãe de origem e o papai e a mamãe que sustentaram a sua vida. A vida de um ser humano sem a sustentação não acontece ao longo do tempo. Um bebê não sobrevive por si só. Ele precisa de alguém que cuide dele, né? Fez sentido para você, Porfírio? É por aí ou tem alguma outra coisa que você quer compartilhar com a gente? A Bia tá falando, os órfãos que viveram em orfanatos sem pais físicos, como é isso? O Hellinger fala que os orfanatos deveriam ser vistos como bênçãos na vida dessas crianças, porque de uma forma ou de outra elas são acolhidas. E se essas crianças órfãs que vivem em orfanato, se para elas for ensinado que elas têm uma origem, que é o papai e a mamãe delas, e que o afeto que elas precisam, elas estão recebendo nesse exato momento, elas evoluem, elas crescem, elas aprendem a lidar com a dor que elas carregam, tá bom? A Tereza está falando, perceba então que o amor ao próximo é o principal para adotar. Provavelmente sim, Tereza. Tem que ter um amor pelo outro, por favorecer a caminhada do outro. Exatamente. A Diva está falando, eu tenho 2 sobrinhos que são minha vida e são adotados. Excelente. A hashtag de hoje não tem como ser outra. Hashtag gratidão, gracinha da luz. Maravilha, meu amor. Ainda não consegui entender bem porque minha mãe biológica criou 5 e não pôde ficar comigo, né, Porfírio? Se você continuar pesquisando, interrogando e perguntando, Porfírio, você vai perder o tempo de resgatar uma relação de qualidade com ela. Mesmo que ela já não esteja mais em vida, você pode resgatar uma relação com outro sentimento, com outra vibração, que não é essa da interrogação. Tem perguntas que não podem ser respondidas na nossa vida. E a gente sabe que a gente tem que lidar com elas, não é? Tem perguntas que a gente não sabe a resposta. E, no entanto, a gente tem que conviver com isso. Vamos perguntar assim, vou fazer uma pergunta para mim, para você entender o que eu tô falando. Eu vou perguntar assim, por que eu nasci filha mais velha da minha mãe e terceira filha do meu pai? Por quê? Quem vai saber me dizer isso? Ninguém. Não tem explicação. Para aquilo que não tem explicação, Porfírio, a gente se rende, a gente abaixa a cabeça, a gente se curva, porque tem algo maior que eu preciso olhar e eu tô parada na explicação. Quanta coisa nesse mundo acontece sem explicação, pessoal? Quanta coisa! A gente começou essa live falando da falta de lógica que a gente vê em tantas pessoas sofrendo com o Covid, não é? A gente não sabe todas as coisas. Mas o fato de a gente não saber não quer dizer que a gente não possa conviver e que a gente não possa evoluir a partir daquele desafio. O desafio que bate na nossa porta é o desafio que a gente precisa vencer, não é outro. É o que você precisa vencer, é aquele que está aí, ó, no seu cantinho, na sua portinha. Olha para ele, olha para esse desafio, dá a ele um lugar e diga, ok, vamos juntos, vamos passar por isso juntos. Ok, gente? A Mônica tá falando, um avô que cria a neta como filha
e não quer contar a verdadeira história dela, como ajudar? Todas as crianças merecem saber as suas origens. Todas as crianças merecem saber a história da vida delas. Saber a história da vida, saber a história da nossa vida nos conecta com quem nós somos e nos ajuda a evoluir. Quando eu vejo as deficiências do meu sistema, eu tenho mais chance de evoluir. Então, toda criança merece saber qual a sua origem. Mas, quando se trata de uma família, a gente dá a essa família também o direito, dado por nada mais, nada menos do que o Criador, né? De livre-arbítrio. A gente não vai poder se impor diante de uma família que não é a nossa. Se é a nossa família, a gente pode orientar. Mas se não é a nossa família, a gente dá um passo atrás e a gente honra o que é do jeito que é. Senão, nós entramos naquele velho julgamento. E o julgamento põe tudo para baixo. O julgamento não põe nada para cima, gente. Não eleva, não cultiva, não honra. O julgamento denigre. É isso que nós queremos deixar de lado. O julgamento que denigre, né? Então, Mônica, como eu não sei, meu amor, se essa história é na sua família ou não, eu falei das duas formas, tá? Sim, Bia, coisas acontecem sem explicação. A Dalu está falando, eu acredito que tem respostas que vêm com a gente, mas estamos num aprendizado, numa evolução. Sim. A Porfírio falou, eu fui rejeitada de útero e depois, com 35 anos de casada, também fui abandonada pelo meu marido uma sensação de abandono. Porfírio, e cada vez que você alimentar esse abandono, você vai sustentar essa energia na sua volta. Essa energia que é como uma aura, né? É como uma emanação. Quanto mais você emanar energia de abandono, mais você atrai abandono para sua vida. Da mesma forma que quanto mais você emanar amor, mais amor você traz para sua vida. Não é? Geralmente isso é o que acontece conosco. Então, essa coisa de ser rejeitada dentro do útero, eu sempre tenho dúvidas. E quando eu olho numa constelação, às vezes aquilo que a pessoa sente não é realmente o que é. Porque às vezes você sente que foi rejeitada, mas na verdade a sua mãe estava num processo depressivo que ela não sabia nem o que ela estava fazendo. Claro, eu não estou falando que é o seu caso, tá? Eu estou falando de possibilidades, de atos não conscientes por parte daquela mãe ou daquele pai. Porque às vezes tem crianças que são dadas à adoção, por exemplo, cujo pai nem soube que se tornou pai. Vocês entendem? Então, como é que eu vou culpar um pai que nem sabe que ele se tornou pai? Como é que a gente vai cobrar isso desse pai? Vocês entendem, gente? Então, a gente não sabe a história toda. Claro que a gente se apoia naquilo que a gente sente, mas nem tudo que a gente sente pode ser validado para que a gente evolua. A gente precisa ir além da emoção. A emoção é a pontinha do iceberg, mas lá na profundeza jaz a real dor. É a real dor que a gente vai procurar sanar quando a gente está buscando crescimento e evolução nesse caminho de autoconhecimento, tá bom? Eu gostei dessa, Bia. Precisamos vencer é o que está aqui no cantinho da gente, exatamente. O desafio que está aqui no nosso cantinho que a gente está colocando debaixo do tapete, não é? Esse é o desafio que a gente precisa vencer, pessoal. De verdade. A Vani está falando, tenho uma relação maravilhosa com a minha família de origem. Excelente, Vani. Que bondade isso. E a Rosiane, tenho 2 pérolas que recebi por adoção. Ah, Rosiane, mesmo? E eu não sabia, você nem me contou, hein, danadinha? Que recebi por adoção há 1 mês.
um grande desafio e estou amando a live. Que gracinha, Rosiane! Ai, parabéns! Eu sei o tanto que você queria isso, meu bem. Ó, um beijo para você, um beijo para essas pérolas e cuide-se. Cuide deles e cuide dessa forma, desse formato consciencioso que a gente está apresentando aqui, que vão se tornar seres humanos que vão acrescentar para a Terra. Mais ainda, tá bom? Eles já acrescentam só de existir e vão acrescentar mais ainda. Eu adotei uma criança de 8 anos. Estamos no período de adaptação. É um aprendizado. Sim, Eliane, sem dúvida, quanto mais história essa criança tem, mais aprendizado vocês vão ter, não é? Mas todas as vezes que você puder, imagina que essa criança está apoiada nos pais dela. Vou colocar aqui para você ver, tá? Talvez aqui desse ladinho dê para ver, ó. Imagine que essa criança está apoiada nos pais dela. Para quê? Para que você saiba que você é uma coautora. Você não é a autora. E para que você saiba que ele vai estar sempre conectado com a origem dele. E para que ele saiba, ou ela saiba, que você não joga nada fora do que ela é e do que ela foi. Tudo faz parte. Então você inclui tudo. O seu coração também é muito grande. Ele cabe muita gente, tá bom? Muito bom, gente. Feliz Nicolano! Pessoal, nós estamos já caminhando para o final da nossa live. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Se por um acaso ficou alguma pergunta sem responder, me conta aqui, tá? E eu quero convidar vocês a nos acompanharem no processo de dar esse conhecimento de presente para as pessoas. A gente vai estar no mês de dezembro fazendo uma sequência de lives para que a gente possa apresentar esse trabalho e, consequentemente, a partir da apresentação desse trabalho, adquirir, né, receber novos alunos, e a gente vai estar recebendo esses alunos no mês de dezembro para que a gente possa cuidar desse campo, que a gente vai dando algumas pílulas aqui para vocês, né? Nas quartas-feiras a gente vai dando algumas pílulazinhas para vocês. Mas a gente quer dar o curso completo, a gente quer ensinar vocês a vibrarem na energia do amor ordenado, né? Porque amor a gente sabe que não falta, todas as famílias têm amor, todos os lugares têm amor, todas as pessoas amam. O difícil é colocar ordem nesse amor. Então, quando eu falei do Covid agora no início da nossa live, eu tô falando também de um amor ordenado, não de um amor bagunçado. O amor bagunçado se desespera e libera paixão. E não é desse amor que nós falamos no início dessa live. Nós falamos do amor coordenado, do amor que sabe, do amor que vê, do amor que não se arroga ser melhor do que ninguém. Tá bem? Tudo jóia? Fez sentido isso tudo, gente? Que nota que vocês dão para essa live? Me coloca aqui, de 1 a 10. Pode colocar nota baixa que eu não importo não, eu gosto de melhorar, tá bom, gente? Vocês podem me falar aqui que eu posso melhorar, que eu adoro essa evolução, essa sensação de que eu tô aprendendo cada dia mais. Maria das Dores, maravilhosa live, gratidão. Mônica, gratidão por essa energia positiva e de bom ânimo. A Rosiane falou gratidão pela live, gracinha. A Diva Maria, você é uma luz no mundo. São poucos que amam a humanidade como médico e doando para todos. Amo você, que Deus ilumine sempre. Amém, querida, obrigada. A Neuza Matos está falando, quero muito fazer esse curso, fazer seu curso, excelente.
Tô aqui para receber vocês, ó, de braços e coração aberto. Gratidão sempre, querida, mestra. Muito maravilhoso, amo. É a Zeusa que tá falando, né? Anota, gente, 1010. Iluminada que dissemina luz. Linda, linda. Nota 10, 10, 10, 10. Uau! 1000! Gente, vocês estão inflando meu ego, hein? A Selmi tá falando, merece uma parte 2. Eu dei essa aula muito mais completa nesse sábado que passou para minha turma de alunos. A Selmi é aluna e vai poder assistir, né? Na nossa plataforma de alunos, né, Selmi? Ela tá lá completinha para vocês. Aqui a gente faz de uma forma mais figurativa para que pessoas que nunca ouviram falar desse assunto entendam esse assunto de uma forma leve, né? Mas lá para vocês a gente dá conteúdo pesado, né? Não é mole, não. E mexe com a gente, né? Como é que fala? Como a gente fala lá no interior, streamlick, né? Dá um streamlick na gente, fala, uau, que coisa, né? Vanete 10, 10, muito boa. Cheguei no final, né, Herculano? Tranquilo, meu bem, pode assistir depois, não tem problema. Nota 10, Flor Mineira. Você trocou minha flor. Adorei, Catita. Adorei essa flor mineira. Muito bom. Gratidão, 10. Como sempre, muito boa. Sara, obrigada, meu amor. E você, tá fazendo constelações aí na sua cidade? Gente, depois a gente precisa fazer uma constelação para os consteladores, para os meus alunos que já passaram por mim. E a gente saber como é que tá a vida do constelador. Ou como é que é a vida de um constelador? Vamos fazer essa live? Mari, anota aí pra mim, pra eu não esquecer. Como que é a vida de um constelador? O que um constelador faz, né? Como é que ele vive? A gente podia falar um pouco disso também. 10 ao quadrado, Selene, bonitinha. Obrigada, gente. 1000, Vera Frei, que gracinha. Sabemos que sabe receber. Yes, adoro também. Eu gosto de dar, mas também adoro receber. Gosto muito. A Angélica tá falando, gostei muito de saber como a constelação vê a questão da adoção. Joia. Excelente. E a Lúcia Gomes, alguns obstáculos me impediram de assistir direito, mas gratidão pelo que eu pude ver. Abraço carinhoso e saudoso. Gratidão, Lúcia Gomes. Um beijo no seu coração, meu amor. É outra pessoa que se formou comigo, que a gente precisa saber como é que tá as constelações, como é que estão os movimentos de constelações na vida de vocês, né? Depois, para assistir, é só acessar o Instagram. Eu acredito que vai estar também no Facebook e no YouTube, vai depender da Mari. Aí a Mari que vai me falar, Mari, vai estar no YouTube, meu amor? A Sara falou que estamos fazendo constelação. Excelente, que bom. Muito bom. Então, Herculano, o jeito de acessar é entrando no Instagram. Eu acredito que também no Facebook, Doutora Elaine Pimentel. Todos os canais são Doutora Elaine Pimentel, tá? Então é fácil de acessar. Eu só não sei no YouTube se a gente consegue colocar hoje. Mas no Instagram, hoje, com certeza, daqui a pouco já vai estar disponível, tá? Será bom fazer isso? Então tá, vai ser bom mesmo a gente conversar, né? Sobre como é que estão os alunos que passaram por mim, se eles estão fazendo constelações e como é que tá a vida, né? Como constelador. Vai ser joia. Então, nós vamos programar uma live dessas e vamos espalhar para ver se os alunos vêm, se eles vêm, os ex-alunos vêm, pra gente poder conversar. Meus amores, obrigada demais por mais uma oportunidade de a gente estar junto. Quando a gente tá junto assim, a gente esquece os nossos problemas, não é? E é tão bom, porque a nossa alma cresce, nosso coração se amplia. Satnam Vaheguru, bênçãos a vocês, amor incondicional para todos vocês, amor incondicional.